Ó, o Mike já trouxe uma aqui. Ele disse que vai falar sobre a diferença entre chamado e vocação. Eu vou falar. Eu não sei a diferença. O Alexandre também não sabe. Pode? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, começando edição de número 5 do Areópago, a Conversa. Seja muito bem-vindo. Comigo aqui, Alexandre. Paz do Senhor, meus irmãos. Mike. A paz do Senhor, meus irmãos. E falando conosco hoje à distância, através de WhatsApp, mensagem de vídeo e de áudio, o Bruno, porque o Bruno está sem internet agora, onde ele está, não dá para conectar, mas ele vai participar conosco e ao longo do programa você acompanha a participação dele. Vamos falar com o Bruno aqui. Bruno, manda aí uma mensagem de oi. Todo mundo já se apresentou, tá bom? Paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Nosso programa hoje tem por assunto vocação. Como eu conheço, como eu descubro qual é a minha vocação ministerial. Para começar a tratar desse assunto, nós vamos levantar uma discussão semântica, filosófica, porque o irmão Mike, nos alfarrábios dele, trouxe a solução para uma questão dessas assim, etéreas. Qual é a diferença entre chamado e vocação? Eu fiz a pergunta porque eu tenho essa dúvida. Talvez você também tenha, de qual é a diferença entre chamado e vocação. Eu quero perguntar aqui, eu vou passar essa pergunta para frente. Eu quero saber do pastor Gona, do Alexandre aí, qual a diferença entre chamado e vocação. Vocês podem me ajudar, que eu creio que é uma dúvida dos nossos ouvintes aí também, né? Então, e aí? Eu vou colocar aqui no Google, porque... Entre chamado e vocação, sinceramente, irmão, não faço a menor ideia. Agora, eu sei a diferença entre vocação e passatempo. E é uma das confusões que normalmente as pessoas fazem, porque quando elas começam a pensar naquilo que são vocacionadas, pensam que são vocacionadas para aquilo que elas gostam de fazer. Não é que a vocação não tenha a ver com satisfação, mas a vocação tem menos a ver com o prazer de fazer alguma coisa e mais a ver com a tolerância, a dificuldade de fazer alguma coisa. O que eu faço só por prazer é passatempo. A vocação seria, então, uma forma de eu dizer que eu tenho uma certa facilidade para tal tarefa? Você tem facilidade para suportar o ônus daquela tarefa. Eu acredito que a vocação ela tem a ver com essas qualidades que o indivíduo tem. Com os dons natos. Os dons natos, sabe? Os naturais. E eu acho que, eu não sei quando isso começa a despertar, sabe? Eu falo pela minha experiência pessoal, né? Eu não acredito que na infância isso seja algo assim tão evidente, sabe? Aqueles pregadores mirins que o pessoal já pensa assim, não, esse aí... E é interessante que, se a gente entrar nesse ponto, a maioria dessas crianças que... Não estou dizendo que Deus não os use, isso é outra questão, mas esses pregadores mirins que geralmente aparecem em grandes igrejas e estoura o vídeo deles na internet, a maioria deles, quando chega na adolescência ou na juventude, parece que aquele fervor, aquele vigor da infância passa, sabe? Então, eu não sei quando isso começa a despertar, essa questão da vocação. No meu caso, foi na minha adolescência. Acho que é a de vocês, quando começou a despertar essas qualidades. Mas se pregando, né? Mentira. Não, mas é isso mesmo. No período da infância, nós temos a possibilidade de perceber as habilidades natas. Na adolescência, essas habilidades se inclinam na direção de uma vocação. Torna-se mais precoce a descoberta disso a partir da qualidade de orientação que esse ser humano é submetido. Crianças bem orientadas não serão forçadas a se tornarem pregadores mirins, para ficar no exemplo que o Mike citou. Mas as habilidades de comunicação oral delas serão canalizadas naturalmente, sem forçar, para que elas se tornem comunicadoras do Evangelho. É quando a habilidade assume contornos de
vocação. Mas não acredito que devamos pensar só na habilidade. Aí insisto que a habilidade é uma parte fundamental, mas a outra parte é a tolerância à dificuldade do exercício de qualquer vocação que seja. Entendeu? Você é músico. Isso. Não é só ter o feeling musical. Você tem que tolerar as várias horas de ensaio e treinamento com o seu instrumento. E eu acredito assim, se a pessoa ela não tem uma tolerância, ela não consegue suportar a missão, sabe? Por exemplo, Exato, eu acredito é que a isso aí. vocação, se existe uma diferença entre vocação e chamado, e aí é aquela dúvida, né, que eu mandei no início. Se existe uma diferença entre Questão vocação e filosófica. chamado, eu acredito que a vocação, ela deságua no chamado da pessoa. Sabe? Eu acho, não que todas as pessoas vocacionadas são chamadas, mas se a pessoa vocacionada ela não tem essa capacidade de tolerância, ela não consegue desempenhar. A pessoa vocacionada não tem a capacidade de tolerância, ela não consegue desempenhar um chamado. Para mim fez sentido o que você falou. A vocação está ligada às suas habilidades e à possibilidade e à tolerância. Isso. Mas o chamado é a oportunidade para o desempenho da vocação. É isso mesmo, isso que eu penso. Meu Deus! Quer que eu repita? Repete. O senhor saiu de si para falar isso. Olha, irmão, Você pode fazer assim, direto eu recebo uma mensagem no WhatsApp que o irmão ele eu me vi fora do meu corpo agora. o irmão ele escreve uma frase e coloca assim, autoria divina. Essa fera aí, Eu me vi fora do meu corpo. Você saiu, pegou a resposta lá, voltou. Pai, aguardamos a palavra do Senhor. Autoria divina. Autoria divina. Então, a vocação são suas habilidades e a tolerância. O chamado é a oportunidade para o desempenho da vocação. Então, em cima disso a gente pode concluir que nem todas as pessoas vocacionadas São chamadas. são chamadas. Por que não? Aí eu passo pro Chicão. O que impede da vocação virar chamado? Porque eu entendo que o chamado ele já provém de Deus. Então, começa aqui. Deus é quem faz o chamado, Deus é quem chama segundo aquilo que Ele quer que você faça ou para alguma coisa que Ele deseja que você faça para edificação de alguém, para edificação da igreja, para uso exclusivo da obra dele. Então, Deus pode chamar uma pessoa vocacionada a ser um ensinador, a dar aula, como Deus pode não querer essa pessoa dando aula naquele lugar. Então, Deus não fez um chamado para aquela pessoa explanar sua aula naquele lugar. Mas Deus pode, em algum momento, usar dessa habilidade, dessa vocação, para abençoar a igreja em um determinado ponto ou um determinado lugar. Então, primeira coisa, a vocação virar chamado tem a ver com Querer e vontade de Deus. Com o querer e a vontade de Deus. O tempo. Isso. Eu acredito nisso. Eu penso que todo crente ele tem um chamado universal, um chamado do qual todos nós temos, porque a nossa obrigação ela é refletir a imagem de Cristo, é ser como Jesus. Então essa seria uma vocação, um chamado de todo e qualquer cristão, que é refletir a glória de Deus nas nossas atitudes, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir. E eu penso que o seu chamado específico, a sua vocação, ela é muito particular. Então eu penso que ela só vai ser encontrada a partir do momento que você dedicar tempo na sua intimidade com Cristo, no conhecer a Jesus. A partir daí você se conhece e vai saber para que Deus tem te chamado. Eu acho que uma coisa fundamental para alguém vocacionado desempenhar o seu chamado é o envolvimento. Eu acredito, eu nunca fui daquele tipo de pessoa que acreditou assim, não, o chamado é o Senhor enviar um profeta para falar comigo e dizer que eu sou o chamado. Por mais que eu acredite nisso, acredito. Deus pode fazer isso sim. Mas eu acredito que o envolvimento na obra de Deus,
um jovem que se desempenha na igreja, um jovem que participa das atividades da igreja, que ele se empenha, se envolve com tudo, eu acredito que a vocação ela fica despertada nesse contexto, sabe, de envolvimento. Então, se você não está ouvindo a gente e não descobriu a sua vocação, o seu chamado, eu acho que você tem que pensar nesse ponto do envolvimento. Será que você tem se envolvido assim de maneira rasa nas coisas da igreja, nas atividades do seu grupo de jovens, ajudado o seu pastor, sabe, se disposto a aprender algo, se disposto a desenvolver algo na igreja? Eu acho que o envolvimento, pelo menos no meu caso, foi assim, sabe? O envolvimento foi algo muito importante. Muito importante. Desde aquela participação de fala na escola dominical, sabe? Quando você está na escola dominical, o professor pergunta alguma coisa, você fala. Desde ali eu acredito que a vocação ela já está sendo, no meu caso, já estava sendo despertada, sabe? Mas, Mike, sabe que você tocou num ponto aí, eu considero fundamental, é algo com o que eu tenho me preocupado na minha casa. Eu percebo no meu filho algumas habilidades. O conjunto delas forma uma pressuposta vocação. Mas eu não reconheço no ambiente da igreja, de departamento infantil, tudo aquilo que deva acontecer para levar a vocação a ser um chamado. Não há um estímulo como houve, por exemplo, no meu tempo de infância, a que a criança tem uma vida de oração, despertamento, participação naqueles cultinhos. Eu vejo, no caso de muitas igrejas, não há um culto infantil constante, qualificado, que possa levar as habilidades das crianças a serem despertadas em forma de chamado. São raras as igrejas hoje que têm apresentado isso aí. Isso. Deixa eu dizer uma coisa aqui, para não parecer que eu estou transferindo para a igreja uma responsabilidade doméstica. Lógico. Em casa, tal como na sua casa, nós fazemos o culto doméstico, incentivamos a participação. Porque foi como meu pai fez comigo e com a minha irmã quando éramos crianças. Então, fazemos isso em casa e eu creio que isso vai ser fundamental no desenvolvimento do Estevão. E da Amy, né? Como vai ser e tem sido no da Gabriela, nos filhos do Marco, nos filhos que o Bruno vai ter em nome de Jesus. Só que a palavra é essa que o Mike tem usado, envolvimento. A igreja em muitos lugares, em muitas congregações, em muitos templos, não possibilita um envolvimento da criança com a obra. E isso é o que me pesa. E às vezes a responsabilidade os pais querem passar para a igreja, né? Sim. Não pode. Não pode. E, na verdade, eu acho que a gente tem subestimado muitas crianças. Demais. Achando que as crianças não têm capacidade para fazer tal coisa, ou para conhecer tal assunto, ou para desenvolver algum talento, alguma coisa. Né? Eu tenho essa experiência em casa. A minha filha, eu gostaria muito que ela gostasse de música, de cantar, mas eu percebi que ela não gosta muito de cantar. Mas quando tem culto infantil, quando pede-se para orar, ela é a primeira a levantar a mão. Círculo de oração. Ela gosta de orar. Foi chamado. Deus, pastor. Ela gosta de orar. Irmã do Mas tudo isso começa dentro de casa. Porque em casa a gente não tem a facilidade de cantar. Mas no nosso no culto doméstico, a gente sempre está lendo, está conversando, está falando. Então, cabe também um pouquinho dessa questão que você falou, de a gente incentivar e identificar qual que é o talento, qual que é a facilidade da criança e ali ajudar ela. Né? Então, é tão interessante porque o envolvimento, ele te conduz, ele vai te conduzindo a vocação vai te conduzindo ao chamado, sabe? Se você se envolve nas coisas da igreja, eu acho que se torna uma coisa tão automática que você, quando vê, nossa, cara, eu estou fazendo isso na obra de Deus, sabe? Eu estou desempenhando isso. Então você não acaba nem acreditando às vezes. Acredito que essa questão de envolvimento chega até a adolescência, sabe? Sim. E parece que aí o jogo muda depois. Parece que a igreja começa a exigir dos jovens uma coisa que não lhes foi possibilitada anteriormente. Antes. Né? Aí não tem como, né? E o jovem, eu acho que isso explica às vezes o contexto de jovens, falo da minha igreja, sabe? E às vezes até num contexto geral de jovens que se envolvem de uma forma muito superficial com a igreja, sabe? De frequentar os cultos, mas que não se sente alguém que pode ser utilizado na obra de Deus. O envolvimento não apenas desperta a vocação como chamado,
mas como possibilita também as salvaguardas espirituais do jovem e do adolescente. O período da adolescência não é fácil. Não é fácil. Eu não estou dizendo que o adolescente seja um problema. Ele não é. Ele é parte da solução. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas eu sei que no meu período de adolescência, eu não fui um adolescente problema, um adolescente daquele estereótipo, né, que traz vários conflitos para dentro de casa, porque foi o período da minha vida em que eu mais me envolvi com a igreja. Não que eu não tivesse as minhas inquietações próprias da idade, mas aquele envolvimento com a igreja era tão intenso que eu não tinha tempo de arrumar problema. Então o envolvimento realmente é algo, é fundamental, é primordial. Então, a gente entende-se que a melhor forma de eu descobrir qual que é a minha vocação e qual que é o meu chamado é me envolvendo com as coisas de Deus. Sem dúvida. Quanto mais eu me envolvo, mais eu consigo compreender qual que é a vontade de Deus para minha vida. E se faltar uma profecia, como o Mike disse, né? Alguém vier falar, se faltar isso, porque na maioria das vezes não acontece assim, o envolvimento é que faz você entender naturalmente onde as habilidades que Deus te deu se aplicam ali. Sim. Mas aí a nossa pergunta era, o que impede da vocação virar chamado? Você citou primeiro o tempo do chamado de Deus e que Deus abra a oportunidade. Mas Deus tendo chamado, Deus tendo aberto a oportunidade, há alguma outra coisa que impeça a vocação virar chamado? Acho que só a gente mesmo, né? Eu acredito nisso. Acho que é só nós que impedimos o chamado de Deus na nossa vida e não querer aceitar o chamado de Deus, né? Porque eu entendo que Deus ele abre as portas e nos dá o conhecimento. E eu mas acredito a gente tem que querer também. E eu acredito que assim tem pessoas que você enxerga um chamado assim tão nítido, né? É que é um Chicão, né? O Chicão a gente sabe que o Chicão é pastorzão. Pastor de alma. Conta a história do bolo, conta a história do bolo. Para os irmãos verem o amor sacrificial do Alexandre. Não, irmãos, hoje aqui na onde nós trabalhamos, na Faetade, eles comemoram o aniversário dos aniversariantes, né? Ainda bem que é o aniversário dos aniversariantes. Ainda bem. Pô, mas sério, corta essa parte, ficou feio, tá bom? Deixa isso aí não. Mas aí o Chicão, falei assim pro Chicão, eu estou fazendo aniversário, cara. Você deveria me dar o seu bolo. O Chicão olhou pra mim assim com aquele olhar, sabe, constrangedor, como Jesus olhando pra Pedro, assim, sabe, a distância. Mesma coisa. Eu estou constrangido agora. E falou assim, toma, Mike. Eu falei, Rapaz, ele quase disse assim pra você, tu me amas? Toma meu bolo. Apacenta as minhas ovelhas. Este é o bolo da vida. O bolo da vida. Ô louco, Chicão. Mas é um pastorzão, Chicão. Então, alma de pastor. Rapaz. Tem pessoas que a gente vê um chamado tão evidente na vida delas que você não vê um outro propósito de vida a não ser a pessoa viver o chamado de Deus para a vida dela. É assim, eu acho que a pessoa não encontra satisfação em nada a não ser cumprir o chamado de Deus. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Se você é chamado por Deus, cara, não adianta você fugir pensando... E a gente tem... O que impede a gente é o medo. Pode ser que o medo seja um impedimento da vocação se tornar um chamado. Mas eu te dou um alerta. Não adianta você ter esse medo, porque você só encontra satisfação mesmo em cumprir aquilo que Deus tem para sua vida. Eu vi voltando agora ao assunto. Olha a classe dele para retomar o assunto. Você viu? Voltando ao assunto, rapaz. Eu tô ficando constrangido agora. Não, mas, sério. Voltando ao assunto. Eu ouvi uma frase ontem. É até uma frase de Aristóteles. Não, mas, gente, rapidinho. Ainda bem que vocês voltaram ao assunto, porque eu me perdi totalmente. Aonde estava, né? Eu comecei falando uma coisa aqui sobre pessoas que têm um chamado assim, a gente percebe, né? Aí a gente perdi. Ainda bem que eu tô aqui para voltar ao assunto. Veja que ele vai citar Aristóteles. Mas eu ouvi uma frase dele que eu guardei. Eu até anotei aqui. Que diz assim, ó. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Rapaz, meu Deus. Deus!
Pastor! Rapaz, Foi fortíssimo. Aristóteles que disse, não foi eu não. Parece meio sem sentido, mas é verdade. É fazendo que você aprende, é fazendo que você descobre, é praticando que você vai realmente saber se aquilo é a tua vocação. E uma forma de aplicar, de dar senso prático a essa citação de Aristóteles, é uma sentença, aí é uma outra citação, de Hudson Taylor, que é o pai das missões chinesas. Uma vez que você falou em fazer, ele diz assim: a obra de Deus, feita ao modo de Deus, conta com a provisão de Deus. Então, dentro do contexto da vocação divina, de fato, só a prática é que nos permite descobrir a qualidade do serviço que temos a oferecer. E se fazemos a obra de Deus ao modo de Deus, Deus se encarrega de todo o resto, para fazer da vocação chamado e do chamado ministério. Para que o chamado se torne ministério. E não apenas em trabalho. Senão a gente tem ativismo, não tem atividade, né? É exatamente isso. Perfeito. Meu Deus, como... Deus, como foi bom, como foi bom, cara. Rapaz do céu. Faltando... Acabou, né? Acabou. Acabou, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Mike? Tem uns Não, segundinhos eu queria aí. ter uma frase dessas aí, mas... Vou inventar uma minha aqui e falar que... Vou inventar uma minha e falar que é autoria divina. Você quer acrescentar? Dá-se o bolo a quem pedir. Eu dou o meu bolo em favor dos pobres, em favor dos oprimidos. Cita minhas ovelhas, viu? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Você quer fazer um... Eu quero só dizer o seguinte: se você ainda tem dúvida do seu chamado, você ainda não descobriu qual que é a sua vocação, né? Receba essa dica. Faça, regace as mangas, procure a oportunidade, vá atrás de quem pode te ensinar, aprenda com quem sabe e tenho certeza que em muito pouco tempo você vai descobrir qual que é o seu chamado, a sua vocação. Amém. Então chegamos ao final de mais um Areópago, Areópago de número 5. Estou muito feliz com esse programa. Esse ficou legal, né? Estou bem, muito alegre, muito alegre. Se der tudo certo, então, nós vamos ter a participação do Bruno com algumas contribuições de vídeo pelo WhatsApp. Se por acaso não der, certamente no próximo programa ele estará conosco aqui. Você fez falta hoje, hein, Bruno? Fez falta. Deus te abençoe, meu irmão, e abençoe você também que está nos acompanhando. Mike, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos, Deus abençoe pastor Chicão também. Pastor Alexandre, você está... Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe a todos.